Boa noite, professor. Alô, boa Tudo noite, bom? Rafael, tudo bem? Como é que você vai? Vou bem, senhor. Bom, você disse que distribuiu o texto, não é, para os alunos. Você pediu que Aham. eles encaminhassem perguntas por escrito. Seria bom, É, alguns, porque... alguns me encaminharam perguntas por escrito, eu já deixei algumas prontas aqui, mas Uhum. também mandei agora um pouco antes para o pessoal que não chegou a ver, para eles poderem ter acesso também. Eu acho que falta 2 minutinhos aqui. Deixa eu só dar uma Uhum. introdução para o pessoal que está chegando agora. Per- Pois não, esse arquivo que você botou em Word aqui, Impacto da Diplomacia, o que que é? É o arquivo que você me mandou, só renomeei ele Ah, mesmo tá, para ok, perfeito, tá poder bom, ok, enviar. então vai lá. Então pode falar que eu aguardo, tudo bem. Tá certo, muito obrigado. É, então, pessoal, estamos indo aqui para a última exposição da noite. Vamos falar sobre os impactos da diplomacia do governo federal no comércio exterior, né? Então, vamos aqui aproveitar essa última sessão. Vai ser o professor Paulo Roberto de Almeida que vai estar aqui com a gente para poder expor e passar um pouco do vasto conhecimento que eu tenho certeza que ele tem para a gente, para ver se a gente absorve alguma coisa. Professor, eu tenho o seu currículo aqui, mas provavelmente vai Uhum. faltar alguma coisa. Você quer se apresentar? Olha, já como você vai ser o moderador, você pode me apresentar. E é simples, é diplomata de carreira e professor universitário no CEUB, tendo, é, digamos, né, trabalhado sobretudo na área de economia internacional no Itamaraty, não é? E sendo justamente professor de economia política no mestrado em direito, mestrado e doutorado em direito do UniCeub. Acho que basta isso. E aí, eu acredito que as pessoas, você podia colocar até no bate-papo. Eu posso até colocar, aliás, os meus dados, que as pessoas acessarem os meus textos. Deixa eu pegar aqui, eu vou, eu vou botar aqui no bate-papo os links para os meus trabalhos, entende? Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Uhum. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Assinatura. Tá, vou botar todos os dados e aí as pessoas podem pegar. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Tá aí, ó. Tem aí o currículo Lattes, que tem os trabalhos, tem a minha página pralmeida.org, onde tem também a relação de trabalhos, mas sobretudo no academia.edu e no ResearchGate tem muita coisa, tá? Tá certo. Então, obrigado, professor. Então, mais sobre o tema, assim, que a gente tinha conversado com o tema fixo, né, os impactos da Da diplomacia do diplomacia governo do governo federal federal. no comércio exterior. Tá Isso. bem, não tem Você nenhum consegue dar um problema, eu balanço vou. geral para a gente? Posso sim, posso fazer um balanço geral, que não é muito porque não tem diplomacia e não tem especificamente diplomacia para o comércio exterior, tem uma série de impulsos, não é? Então eu vou discorrer sobre o impacto da pretensa diplomacia sobre o comércio exterior e depois vou tratar de questões setoriais do comércio exterior, da política comercial brasileira. Mas o mais interessante é como eu já fiz um texto que os alunos podem acessar, enfim, esse texto está já distribuído por você. Ele é um texto curto, né? Tem 3 páginas apenas. O mais interessante é que as pessoas façam perguntas, porque elas devem ter curiosidade sobre temas específicos, seja Mercosul, seja OMC, seja política comercial do Brasil, dos Estados Unidos, da China, as relações entre esses 3 grandes parceiros no comércio internacional, os problemas existentes na OMC, qual é o futuro do comércio exterior, qual é o seu papel, enfim, as pessoas podem ter curiosidades específicas e o melhor é que eu atenda a essas curiosidades, né? Porque eu não sei exatamente o nível de informação que eles tiveram em função dos anos, né? Se eles já conhecem a história do GATT, da OMC, das rodadas do Uruguai, e Doha que não terminou, enfim, como é que está o Mercosul hoje. As pessoas têm alguma informação, mas talvez não tenham tudo e elas querem talvez satisfazer sua curiosidade em temas específicos. Aí elas vão falando ou mandando
pelo bate-papo as suas perguntas, eu vou anotando, vou me organizando e vou respondendo. Eu acho que é a melhor forma para a gente ter uma noite mais satisfatória do ponto de vista dos alunos, né? É como no mercado, enfim, quem tem sucesso é quem atende a demanda do consumidor, não é? Então, vocês são a clientela, vocês é quem determinam o que vocês querem comprar, adquirir ou saber. E eu vou procurar atender na medida da minha capacidade, tá bem? Tá certo, professor. Eu acho que para começar, então, eu vou começar com as perguntas que já me enviaram aqui, daí conforme a gente vai desenvolvendo o tema, acho que o pessoal já vai fazendo pergunta, já fica um pouco mais tranquilo daí para a gente manter Perfeito, um ritmo bom aqui. perfeito. Aqui na primeira pergunta, é mais em relação ao Brasil sempre ter sido muito fechado economicamente, né? E Uhum. queria que falasse um pouco sobre o que torna o Brasil tão fechado, tanto da parte histórica até hoje, e o que pode ser feito para mudar esse panorama. Perfeito, Rafael. Veja, o Brasil, dos países do G20, né, as 20 maiores economias do mundo, que se reúnem uma vez por ano, ou pelo menos se reunia desde 2008, desde a última crise, né? O G20 financeiro é um pouco substituto daquele fórum para a estabilidade financeira que surgiu na crise anterior, não é? Na crise dos anos 90, 97, 98, né? Surgiu nos anos 2000 esse Fórum de Estabilidade Financeira, que não deu resultado. Depois, quando veio a crise de 2008, o próprio George Bush filho convocou uma primeira reunião, depois o Obama manteve, todo mundo manteve, agora está um pouco perturbado, não só pela pandemia, enfim, mas por uma turbulência enorme introduzida pelo Trump no sistema multilateral em geral e no sistema de comércio multilateral em particular. Mas o Brasil, desses 20 países mais importantes, que fazem 90% do PIB mundial ou até mais, é o país mais fechado em termos de integração à economia global, apesar de ser, a despeito de ser uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Não sei como é que ele está hoje, porque isso depende da paridade cambial, não é isso? A paridade cambial pode variar muito. O Brasil, no início do governo militar, nos anos 60, estava lá pelo lugar 34, 35, né? Teve um grande crescimento na era militar, os militares trouxeram o Brasil até o lugar 14º, 15º, alguma coisa assim, e ele continuou progredindo, teve fase de crescimento maior ou menor, mas então o Brasil chegou a figurar entre as 10 maiores economias, e num determinado momento, se não me engano, nos anos Lula, ele até chegou a ultrapassar a Grã-Bretanha, não é? Ficou em sexto ou sétimo lugar. E hoje está ainda entre os 10, mas vocês vejam como essas coisas são voláteis em função de como se aprecia o PIB, né? Eu me lembro muito bem que justamente eu era chefe da divisão financeira do Itamaraty na crise dos anos 90. Depois o Brasil desvalorizou em 99, naquela crise de 99, né, que nós tivemos que flutuar o real, fazer metas de inflação, superávit primário, programas com fundo monetário, etc. Naquela época, eu estou falando aí de 98, o Brasil tinha um PIB equivalente a 800 bilhões de dólares, né? E o câmbio estava 1,5, 1,6, algo assim. E aquela crise levou o câmbio a mais de 2,7 ou algo assim, não é? Aí o nosso PIB caiu para menos de 500 bilhões de dólares, 450 ou algo assim, né? Então essas coisas depende de como você mede. É, Você teve, em termos de paridade cambial, digamos, uma volatilidade enorme. Na era Lula, o real se valorizou ainda mais que sob o Gustavo Franco, né? Quando o Gustavo Franco era primeiro diretor de assuntos internacionais, depois presidente do Banco Central, o real teve uma enorme valorização, claro que pela alta de juros, ele saiu de 1 por 1 contra o dólar até 1,15 dólares para R$ 1, né? Os brasileiros estavam ricos, iam para Paris, para Disney World 2 vezes por ano, mas mesmo na era Lula, me lembro em torno de 2009, 2010, enfim, quando teve aquela famosa capa da Economist com o Cristo Redentor disparando como um foguete,
o real chegou a 1,5, não é? E depois com a dona Dilma e todos os desastres que ela trouxe, não é? Na crise de 2014, 2015, 2016, 2 anos da maior recessão da nossa história, muito maior que em 30, 31, não é? O real foi a mais de 4, não é? Depois ele recuou novamente. Então, o PIB vai variando em função dessas valorizações. Por isso que o Banco Mundial usa o critério de paridade de poder de compra, não é? Mas o Brasil, mesmo sendo uma das grandes economias do mundo, e foi por isso que ele foi incluído nesse grupo BRIC, primeiro BRIC, né? Depois é que virou BRICS, lá pelo Jim Money, no começo dos anos 2000, o Brasil nunca foi um grande parceiro comercial, ele sempre teve em lugar 25º, 26º, porque nós somos fechados. O coeficiente de abertura externa, ou seja, a parte do comércio exterior na economia, na média mundial, é em torno de 40%, 45%. Os países mais participantes nas cadeias de valor, na integração mundial, estão na faixa dos 60%, 65%, o que a China já deve ter chegado lá. O Brasil faz menos da metade da média mundial, nós estamos a 20% do comércio exterior no nosso PIB, não é? Isso é muito pouco para um país como o Brasil, que é um primeiro exportador mundial de uma série de commodities, né, pela dimensão do seu agronegócio, pelos seus recursos naturais, mas nós perdemos muito espaço justamente na competição de manufaturados. Nós já fomos um grande país industrializado, exportador de têxteis, de manufaturados leves, automóveis mesmo, e até aviões da Embraer, mas, enfim, a gente é muito protecionista, somos muito introvertidos, não é? E mesmo o Mercosul, que é o nosso pequeno bloco comercial, não é? O Mercosul, quando começou em 91, ele ocupava apenas 4% do comércio exterior brasileiro, grande parte disso o comércio bilateral Brasil-Argentina. Depois ele cresceu até, se não me engano, ocupar 15% ou 16% do comércio exterior brasileiro, ou seja, teve uma grande importância. A Argentina criou aquilo que eles chamavam de Brasil dependência, mais de 30% do volume global de comércio argentino na importação e na exportação era feito com o Brasil. Nós perdemos essa posição agora para a China, justamente. Mas depois, com a crise de 99, justamente, tanto no Brasil quanto na Argentina, o Mercosul caiu novamente a metade, de 20 bilhões de dólares por ano a 10 bilhões apenas, etc. Depois voltou a crescer e agora caiu novamente. Vocês têm naquele meu trabalho que eu mandei alguns dados de volume total de comércio, a China é o principal parceiro, é o dobro do que nós fazemos com os Estados Unidos, mas também o do Mercosul caiu, né? Se vocês entrarem nas estatísticas da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior, vocês terão todas as estatísticas de comércio exterior por blocos, por países, volume total de comércio, importação, exportação, saldos, a série histórica. É muito interessante, enfim. Então, a primeira característica da interface externa do Brasil no plano comercial é essa introversão, esse umbilicalismo, ou seja, nós gostamos de exportar, mas nós não gostamos de importar. Isso é uma atitude mercantilista que vem desde a pátria-mãe, né? Desde Portugal, e nós continuamos assim nos últimos 200 anos, não é? E isso caracteriza muito da nossa política comercial também. A nossa política comercial é protecionista, sempre foi protecionista, continua sendo protecionista e provavelmente vai continuar sendo protecionista pelo que a gente vê, não é? Vamos lá, mais questões? Apareceu uma aqui no chat, já vou fazer na frente das que estão aqui anotadas, porque daí acho que Ah, fica sim. mais fluido. Essa é a pergunta do Guilherme Rocha Silva, é isso? Isso, Eu vou ler exatamente. e aí eu respondo, porque aí eu já tomo conhecimento da pergunta. Bom, o Guilherme Rocha Silva pergunta: quando ouvimos sobre o desenvolvimento econômico na era militar, sempre vem agregado das consequências da dívida externa e interna. O senhor pode comentar mais sobre os aspectos quantitativos e qualitativos desse suposto desenvolvimento? Sim, veja, a era militar, os 21 anos do governo militar,
que não estava previsto, né, para durar tanto tempo, mas os militares já tinham feito várias intervenções ao longo da República. Em 64 eles se cansaram de intervir e devolver o poder aos civis, resolveram fazer uma limpeza, e depois o sistema, ou melhor, lá o cenário se agravou, não é? A oposição, tanto civil quanto armada, guerrilha, ameaça de Cuba, etc. Então eles acabaram ficando, e nós tivemos um período muito negro na nossa história, né? Uma ditadura muito dura, basicamente nos anos de chumbo, digamos assim, de 67 ou 68 até 75, né? Antes e depois a ditadura não foi tão brutal quanto ela foi nos anos de chumbo. Eu mesmo sou uma pessoa que me politizei no golpe militar, não é? Eu tinha 14 anos na época. O golpe me despertou para a política, eu me tornei um opositor muito precoce do governo militar, fazia manifestações, estava vinculado a grupos de esquerda, acabei saindo do Brasil, fiquei 7 anos fora do Brasil, justamente nos anos de chumbo da ditadura, não é? Mas é preciso ver a ditadura no plano econômico como duas ou três fases muito caracterizadas, mas você tem uma primeira metade de ajuste, reformas e crescimento, não é? Até praticamente o primeiro choque do petróleo em 73, depois uma segunda fase, outros 10 anos, de, aí sim, crise, crescimento da dívida, aumento da inflação, exacerbação de conflitos distributivos na sociedade. Então, rapidamente, eu já escrevi sobre isso, vocês podem ver no meu blog, no academia.edu, trabalho sobre a economia do Brasil na era militar, eu tenho muitos trabalhos sobre isso. Mas você tem um crescimento enorme do Brasil na era JK, os famosos 50 anos em 5, não é? Que foi feito à custa de vários desequilíbrios. Claro, o JK fez aquele plano de metas em 55, 56, foi implementado, mas junto disso ele quis construir Brasília, e Brasília foi construída sem orçamento, à margem do orçamento, contra o orçamento. A construção de Brasília custou mais ou menos 1,5% do PIB durante 4 anos, de 57 a 61, e trouxe a inflação na faixa de 10 ou 12%, para 30, 35%, foi quando ele entregou o governo ao Jânio Quadros, né, que teve que aplicar um ajuste muito severo, desvalorização cambial e, portanto, uma mini crise, mas ele saiu em 6 meses e entrou um presidente inepto, né? Então, a situação do Brasil de 61 a 63 é de uma deterioração muito sensível no cenário econômico, perda de investimento, perda de comércio, inflação acelerando, né? Quando os militares deram um golpe em 64, ela estava a quase 100% ao ano, o que era extraordinário, porque nós não tínhamos indexação. Você tinha uma poupança na Caixa Econômica Federal, que historicamente era remunerada a 6%, já uma taxa razoável em termos mundial, né? Porque a taxa de juros no mundo girava em torno de 3, 3,5%, a Caixa Econômica pagava 6% da inflação, mas com a 6% de remuneração, né, de juros, mas a 100% de inflação, você simplesmente volatiliza qualquer poupança da classe média. Então, o golpe também foi dado muito menos em função, talvez, do perigo comunista e muito mais em função da desorganização econômica e da inflação. E aí, justamente, a primeira fase, os primeiros 3, 4 anos do governo militar, são dedicados a uma reforma profunda, não só de ajuste macroeconômico, ou seja, um programa de estabilização, como a um imenso programa de reformas. Foi feito pelo Roberto Campos, ministro do Planejamento, diplomata, meu colega, né, a quem eu homenageei com um livro quando ele estaria fazendo 100 anos em 2017. Fiz um livro chamado O Homem que Pensou o Brasil, trajetória intelectual de Roberto Campos, e o Otávio Gouveia de Bulhões, um ministro da Fazenda conservadora. Ambos criaram aquilo que foi talvez o maior plano econômico do Brasil, mais até do que o Plano Real, que foi um plano de estabilização e de mudança de moeda, claro, mas o plano aplicado pelo Campos e pelo Otávio Gouveia de Bulhões, chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, durou 3 anos e foi um plano imenso, não apenas de estabilização, ou seja, não de recessão, ele foi um ajuste progressivo de diminuição inflacionária que foi contra, inclusive, as propostas do Fundo Monetário na época, que
queria, pelas medidas de austeridade, de ortodoxia fiscal, aplicar uma correção muito severa na economia que traria uma recessão. Então o PAEG previu uma diminuição progressiva da inflação. Em que sentido? Em 65 a inflação seria de 60%, né, saindo de 90% ou quase 100%, em 66 de 40%, em 67, quando eles entregariam o governo ao sucessor, enfim, de 20%. E foi assim foi feito, ou seja, um ajuste gradual, tanto na área cambial quanto na área inflacionária, ou seja, política monetária, política cambial, e depois na política fiscal, também uma reforma completa e criação de instrumentos tributários que estão conosco até hoje, inclusive o ICMS, né, é originário do ICM, que era um conceito novo na economia mundial, né, o IVA, o TVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, era um conceito novo, estava sendo recém-criado pelos países europeus que estavam iniciando a sua construção do mercado comum, unificaram os princípios tributários pelo IVA. O Brasil também introduziu essa espécie de IVA pelo ICM. Pela primeira vez o Brasil se converteu numa união fiscal, que não era o caso antes, porque você tinha impostos que vinham do Império, que vinham do início da República, uma coisa muito complicada. Então foi um plano muito exitoso, que diminuiu a inflação progressivamente, sem recessão, que criou condições fiscais, tributárias, orçamentárias, cambiais para a retomada do crescimento. Então, quando veio o novo governo, aliás, não deveria ter vindo. A intenção do primeiro governo militar, digamos, do general Castelo Branco, que era um democrata, era um homem, um verdadeiro estadista, não é? Teve uma repressão política, claro, devido à exacerbação da Guerra Fria naquela época, mas ele pretendia fazer as eleições em 65, que estava prevista eleições. O Juscelino Kubitschek provavelmente ganharia, voltaria ao poder, tinha muitos inimigos, então houve uma pressão da direita militar contra as eleições, foi postergado seu poder, foi feita uma nova Constituição, a de 67, feita por uma comissão de sábios, aprovada pelo Congresso, e depois o general da direita, esse sim um idiota, né, o Costa e Silva, tomou o poder e convidou o Delfim Neto, um economista da USP, desenvolvimentista, meio keynesiano, muito flexível, está aí até hoje, né? Apoiou todos os governos na sucessão do governo militar, mas aí o Delfim Neto encontrou as condições excelentes para acelerar o processo de crescimento, e ele o fez na base do pau na máquina. Vamos ser muito claros, o pau na máquina do Delfim Neto foi feito à base de muito investimento estatal, criação de estatais, mobilização de recursos. Para vocês terem uma ideia, a carga fiscal do Brasil no início do governo militar talvez estivesse girando em torno de 14% ou 15% do PIB, não é? E essa carga fiscal aumentou progressivamente e foi para mais de 20% do PIB. E muito desse excedente de extração de recursos da sociedade, não é tanto das empresas quanto dos contribuintes, foi investimento público. O Brasil cresceu muito, a partir de 67, 68, quando as condições estavam dadas, o Brasil cresceu a taxas chinesas, digamos assim, 8, 9, 10, 12, 13. Em 1973, o PIB cresceu a 14%, ou 13,5%, algo assim, entre 13% e 14%, sendo que a indústria foi a 16%, algo assim. Isso significa que o próprio governo estava investindo muito. Foi a fase em que o governo investiu praticamente quase 5% do PIB, não é? Então o Brasil investia na faixa de 24%, 25% do PIB, e isso permitiu esse crescimento enorme dos anos dourados. E depois, foi um exagero, claro, mas você tinha muito capital externo que vinha ao Brasil. O Brasil era chamado de milagre econômico, eram os asiáticos que vinham ao Brasil nesses anos 68, 73, para tomar lições de como crescer a 10%. Né? Era algo extraordinário na economia mundial. A economia mundial crescia 3%, 4% no máximo, alguns países um pouco mais, Japão, Alemanha cresceram bem, mas nunca passou de 6% ou 7%. Crescer a 10%, 12%, 13% era algo extraordinário. Então, o Brasil tinha um tal afluxo de investimentos e de entrada de capital
que o Delfim Neto era obrigado a esterilizar uma parte desse dinheiro estrangeiro, desses dólares, porque senão eles iriam inflacionar a economia, não é? Valorizar muito a moeda. Então, houve uma espécie de quarentena dos capitais externos aplicados, que deviam ficar depositados lá no Banco Central, sem remuneração, etc. Tal o sucesso do Brasil nesses anos. E muito à custa de pau na máquina, como eu digo, ou seja, sobre investimento, muito investimento estrangeiro, aquelas obras faraônicas da era militar, né, Ferrovia do Aço, Transamazônica, estaleiros navais, siderúrgicas, portos, eletricidade, reforma dos Correios, tudo que você puder pensar, o governo militar fez nesses anos de 68 a 79, praticamente. Por quê? Quando veio o primeiro choque do petróleo, foi um choque extremamente relevante, porque o petróleo estava na faixa de 3 ou 4 dólares o barril desde os anos 50, não é? E com a saída do dólar do sistema de Bretton Woods em 71, decretado pelo Nixon, o dólar evidentemente se desvalorizou, os países árabes se sentiram logrados, né, com um barril a 3, 4 dólares, que já não permitia que eles comprassem os seus Rolls Royce de ouro, né? Eles simplesmente triplicaram o preço, mas isso também por fatores políticos. Você teve a guerra Israel-países árabes, não é? Teve a guerra de 67, evidentemente, que Israel tomou Gaza, tomou a Cisjordânia, mas teve a guerra de 73, do Yom Kippur, não é? E aí os países árabes aplicaram um golpe econômico em todos os países que apoiavam Israel, que era a Europa Ocidental, Estados Unidos e outros, simplesmente triplicando o preço do petróleo, passou de 3 a 4 dólares o barril para 12. Isso, para vocês figurarem, isso deveria equivaler em recursos de hoje mais de 100 dólares o barril, né? Foi um choque enorme na economia mundial. De um dia para o outro, o mundo transferiu uma renda extra para os países exportadores de petróleo de, não sei, 3% do PIB talvez, o que é uma coisa muito grande, não é? Então todo mundo aplicou reforma, ajuste, diminuir o consumo de petróleo. Eu estava na Europa nessa época, os carros eram proibidos de circular no fim de semana, as luzes apagavam, né, porque você tinha muito termoelétrica a diesel. Foi um choque muito grande e o Brasil não fez choque nenhum. Por quê? O Geisel, que tinha recém-inaugurado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que prometia taxas enormes de crescimento, não queria aplicar uma recessão ou transferir o custo do petróleo para a economia interna, seria um choque muito grande. O que ele fez foi apostar em que o preço não se manteria, que ele abaixaria, e não abaixou evidentemente, então começou o programa do álcool em 75, né, que teve um custo enorme. O programa do álcool talvez fosse positivo no plano da matriz energética, mas no começo você tinha um diferencial enorme de poder calorífico entre o etanol, entre o álcool que era usado nos carros, e tinha carros que só funcionavam a álcool, e o poder da gasolina ou do diesel, né? Uma diferença muito grande. Depois os motores foram se aperfeiçoando, evidentemente, a tecnologia foi avançando, mas uma diferença que tinha que ser compensada pelos subsídios do Tesouro. Então começou um processo inflacionário e começou um processo de endividamento externo. Foi aí que começa a dívida externa, depois do primeiro choque do petróleo. E por quê? Os países árabes inundados de petrodólares, digamos assim, porque eles carregaram 3 ou 4% do PIB mundial para eles não podiam consumir tudo aquilo e comprar Rolls Royce e fazer banheira de ouro, né? Então eles aplicavam esse dinheiro nos mercados internacionais. Era uma época em que sobrava dinheiro no mundo e que as taxas de juros eram negativas. Por quê? O choque do petróleo causou uma inflação mundial. Na OCDE, a inflação mundial saiu de 3, 4% ao ano no máximo para 10, 12%. Os juros americanos, a partir de 79, mas isso só no segundo choque do petróleo, foi para 18%. Não é algo extraordinário. Os americanos nunca tinham visto inflação a mais de 10% e tiveram isso. Então, você teve uma abundância de petrodólares que tinham que ser reciclados nos mercados internacionais. Os banqueiros vinham ao Brasil pedir, pelo amor de Deus, para a gente pegar dólares deles. Então a gente financiou o custo da fatura petrolífera com endividamento.
E vou dar uma ideia para vocês. A minha tese, aliás, de mestrado foi feita sobre comércio exterior no choque do petróleo, né? A fatura petrolífera do Brasil, que até 73 era mais ou menos de 800 milhões de dólares por ano, e veja, nós importávamos 80% do nosso petróleo. A Petrobras não tinha capacidade de extração, você não tinha petróleo offshore como tem hoje. Então, eram 800 milhões de dólares e em 74, 75 pulou para 3 bilhões e 400 milhões de dólares, entende? Algo impossível, mas aí veio aquele dinheiro todo dos petrodólares, muito barato, porque ele era a taxa de juros negativa. A inflação estava 10% e a gente tinha que pagar 5 ou 6% por esse dólar. Então era até interessante tomar esses dólares, mas o problema é que, a partir de um certo momento, os contratos de dívida, não é, de financiamento, foram saindo de juros fixos para juros variáveis, em função justamente dos níveis de inflação. E os bancos centrais começaram a aumentar a taxa de juros, né? Prime Rate, LIBOR, e aqui no Brasil também, enfim. E aí você tem depois um segundo choque do petróleo, que aí sim foi ainda mais catastrófico, né? Saiu de 12 dólares o barril para 25 ou 30 dólares, o que seria 140 dólares de hoje, talvez. Aí sim a situação ficou terrível, porque os juros americanos, quando entrou Paul Volcker em 79, saíram daquela faixa confortável de 5, 6% ao ano, os da Prime Rate, para 10, 12, 14, 16. Eu estava no exterior, já como diplomata nessa época, eu comprei debêntures de firmas americanas a 21% de juros. Vejam vocês, 21%. Eu voltei do exterior e eu tinha um salário baixo, eu estava na Iugoslávia, ganhava 5 ou 6 mil dólares por mês só, mas não tinha o que gastar e os juros eram enormes. Eu cheguei em Brasília em 85, comprei uma casa no Lago Sul de Brasília, não é? Uma casa por 45 mil dólares. Isso também por quê? Porque você teve um fenômeno que vocês não conhecem, que é o ágio cambial, não é? O ágio cambial era de 50%, 60%, não é? Ou seja, a taxa de juros, a taxa do cruzeiro, digamos, podia ser 10 cruzeiros por dólar, mas no mercado negro, e você precisava, porque tinha centralização cambial, você tinha que pagar 50, 60, entendeu? Então eu comprei uma casa por 45 mil dólares. Hoje também está uma proporção relativamente similar, né? Lá o real saiu de 2 ou 3 para 5,5, então está muito barato o Brasil para compras externas. Mas vocês vejam o choque que nós tivemos entre 73 e 79, e quando os juros americanos subiram, e todos os financiamentos eram já de juros flutuantes, né, juros variáveis, aí foi impossível pagar a nossa dívida externa. A nossa dívida externa saiu de um estoque de 12 bilhões de dólares aproximadamente, não é? Antes do choque do petróleo, para 75 bilhões de dólares, um crescimento extraordinário. Então, quando os juros foi para 18%, foi impossível, o Brasil teve, junto com o México, de ir para o FMI, para o Banco Mundial, fazer negociações com os banqueiros. Então, a segunda fase do regime militar na área econômica é uma fase declinante, inflacionista, não houve calote da dívida nessa época, mas houve 4, 5, 6 cartas de intenção com o Fundo Monetário, né? O Delfim, já como ministro do Planejamento e não como ministro da Fazenda, do governo Figueiredo, né, de 79 a 85, assinou 4 ou 5 memorandos de entendimento com o Fundo Monetário para ter recursos para pagar os juros apenas, né? Nós postergávamos o principal, negociávamos com os banqueiros, com os países credores, mas o Brasil não cumpria simplesmente, então acabava e depois assinava outra carta de intenções. O Delfim era especialista em enganar credores. As estatais eram usadas para arrecadar dinheiro, entendeu? As estatais faziam projetos que não tinham muito a ver com a realidade dos projetos, mas eram projetos financiados pelo Banco Mundial, pelo BID ou com consórcios de bancos também, que serviam apenas para trazer dólares para o Brasil, para poder pagar o serviço da dívida externa ou para importar ainda, né? Importar produtos essenciais, máquinas, equipamentos, inclusive petróleo. E vocês vejam o seguinte, já tinha uma certa oposição ecológica nessas épocas. Itaipu,
que foi durante muitos anos a maior barragem hidroelétrica do mundo, ela não foi construída com financiamento multilateral, não é? Porque já havia essas restrições, porque Itaipu iria inundar Sete Quedas, iria inundar uma área muito grande entre Brasil e Paraguai, e foi construída toda com financiamento privado, com consórcios de bancos. Eu estava na Suíça nessa época, me lembro que o Hernani Galvez, ministro da Fazenda, e o Maílson da Nóbrega, né, assessor internacional da Fazenda, iam lá para Zurique contrair empréstimos com sindicatos de banqueiros para construir Itaipu, que até hoje representa um ônus para o Brasil, né? A dívida de Itaipu só vai ser encerrada agora em 2023, justamente, quando serão 35 anos de pagamento, ou mais até, né? De pagamento da dívida de Itaipu contraída no mercado cambial. Então, são duas fases muito distintas, uma fase de crescimento com baixa inflação e sucesso nos investimentos, etc., e uma segunda fase de desastre. Isso porque os militares tinham essa intenção de fazer a grande potência e não queriam fazer o ajuste que outros países estavam fazendo, né? A grande culpa é do Geisel e do Delfim Neto, enfim, que não foi ministro do Geisel, mas foi do Figueiredo, continuou com aquela megalomania, né? E a inflação, que estava numa faixa de 40%, 50% quando ele assumiu, foi para 200%, 250%, 400% quando ele entregou para o Sarney, que entregou para o Collor com 80% ao mês, não é? Numa faixa de 1.000 e tantos por cento ao ano. E não sei, depois você teve todos aqueles planos de estabilização já na era democrática, muito fracassados, né? Mas para vocês terem uma ideia, a inflação do plano real, quando foi introduzido o plano real, e você teve até uma moeda indexada, a inflação estava rodando a 3.000% ao ano, não é? Era uma inflação tipicamente boliviana ou do Zimbábue ou de outros países fracassados no entre guerras, etc. Então, esse é o quadro geral do Brasil. Agora, o Brasil teve um certo sucesso no comércio exterior, exportou, se tornou um grande país exportador, mas sempre protecionista, sempre mercantilista, não é? Com controles internos na importação, com restrições, com tarifas altas. Depois é que a gente faz reforma tarifária. Vamos ver quais são as outras perguntas. Aqui tem o do Matheus Alencastro. Bom, espera um pouquinho aqui, tem outras perguntas. Foram Deixa eu várias ler aqui na ordem. perguntas, o pessoal estava fazendo aqui, todo mundo se empolgou. Tá bom, ok. Olha aqui, o João Pedro. Professor, como estudar a diplomacia brasileira, visto que ela é uma área muito densa, muito focada em metas de ensino? Bom, tudo bem, isso é questão de diplomacia, não é? Deixa eu ver mais outras. Ué, não está passando agora aqui a pergunta. Qual é a pergunta seguinte? Espera aí. Tem o Gustavo. Expansão do Mercosul no continente, entrada da Bolívia e do Chile no bloco. Tá. Isabela, negligência do governo brasileiro frente à Covid. Bom, isso não é comércio exterior, mas enfim, eu posso comentar. E Mercosul, União Europeia, tudo bem. Luiz Argenta, perspectiva para o MC, considerando alguns embates com relação à última rodada. A saída antecipada do Roberto Azevedo. Matheus Alencastro, política externa brasileira, completa vassalagem aos Estados Unidos, o que é verdade. Acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eu não diria que é acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, eu diria que é um acirramento da guerra do Trump contra a China, não é? É bem diferente. Como avalia o risco dessa posição para o nosso comércio com a China? E as medidas do governo argentino, reforma no judiciário, Mercosul, etc. Bom, veja, vou responder rapidamente sobre OMC. O OMC, ela devia ter existido desde o início. Vocês vejam, em Bretton Woods foi criado o Fundo Monetário e o Banco Mundial, e logo em seguida foi convocada uma conferência econômica em Havana para fazer o terceiro pé do sistema econômico mundial, né? Finanças, moeda e depois comércio. Então, você teve uma negociação rápida em Genebra, criando o GATT em 47, e a convocação dessa conferência de Havana no final de 47, início de 48, tudo isso está descrito nas memórias do Roberto Campos, eu recomendo a vocês lerem o Lanterna na Popa, não é? E esses 3 meses era para trazer o terceiro pé, ou seja, ao lado do FMI sobre moeda, ao lado do Banco Mundial sobre finanças, teriam uma OIT, uma Organização Internacional do Comércio, OIC ou
ou International Trade Organization, que foi realmente criada. Em Havana saiu uma Carta de Havana criando uma OMC precoce, mas que nunca foi aprovada. Por quê? Porque ela tinha muitas contradições. Você tinha já na época países socialistas, além da União Soviética, toda aquela Europa Oriental, não é? E você tinha países em desenvolvimento, América Latina e alguns que estavam saindo da colonização, a China, a Índia em 47, não é? E, então a carta tinha tantas disposições específicas para comércio estatal, exceções, que ela não entrou em vigor. Então o GATT ficou sozinho durante 50 anos em vigor. E o GATT não é um tratado de comércio internacional, ele é um acordo entre partes contratantes. Ele não é de países, ele é de territórios aduaneiros, entende? Então você tem no GATT, por exemplo, a Índia entrou no GATT como colônia ainda, ela era colônia em 47 quando ela ingressou lá no GATT, como Taiwan ingressou no GATT. Bom, o Taiwan ainda era a China, a República da China, né? O Mao Tse Tung só veio em 49, mas você tinha Hong Kong, que era uma colônia britânica, mas um território aduaneiro, então independência. Então esse era o GATT. E o GATT permaneceu durante anos, até que na rodada Uruguai, justamente, que foi muito difícil, eu acompanhei a rodada Uruguai em Genebra com o embaixador Rubens Recupero no começo, depois eu fui para o nascimento do Mercosul em Montevidéu. O GATT ele teve enormes dificuldades porque havia muita erosão dos seus artigos principais, e mesmo das cláusulas principais. As cláusulas são 5, né? Nação mais favorecida, tratamento nacional, não discriminação, reciprocidade, o que mais? Enfim, tinha umas 5 cláusulas e a parte disso você tinha que estabelecer o teu protocolo de acesso ao GATT, que era a tua pauta aduaneira, as tuas tarifas, não é? E muita diferença, países com tarifas ad valorem, tarifas específicas, exceções agrícola, por exemplo, durou todos esses 50 anos de exceções agrícolas, muitos regimes especiais e muita violação das regras e dos próprios compromissos do GATT. Então o GATT era muito difícil, mas a rodada Uruguai não estava prevendo o GATT, mas aí ela parou no impasse, justamente o impasse agrícola entre Estados Unidos e União Europeia, justamente por causa de subvenções agrícolas, subsídios à produção e subvenções às exportações, ficou paralisado e depois eles se entenderam e aí surgiu a ideia de fazer a organização que tinha sido criada em 48 e que não tinha entrado em vigor e surgiu a OMC. A OMC é um pouco melhor do que o antigo GATT porque ela tem um sistema de solução de controvérsias mais efetivo, mas é isso que foi combatido agora pelo Trump, é isso que está em causa, porque ela simplesmente não tem mais árbitros e ela tem o seu sistema paralisado. Sem dizer que os Estados Unidos, principalmente, mas outros países também, derrogam as suas obrigações, não é? Os Estados Unidos introduz salvaguardas ilegais, abusivas, não é? Que violam os compromissos dos Estados Unidos sob o GATT, sob a OMC. Então, a OMC está numa crise muito grande, não sabemos se ela vai se recuperar, mas eu digo, o principal culpado disso são os Estados Unidos e basicamente o Trump. O Trump é um homem que está destruindo tudo aquilo que os americanos fizeram desde Bretton Woods. Todo o sistema multilateral, porque ele é antiglobalista, como alguns idiotas aqui também o são, ele está desmantelando o sistema multilateral porque ele é daquele velho nacionalismo bilateralista. Ele denunciou o Acordo de Paris, né, que o Obama tinha saído sobre aquecimento global, mas denunciou o TPP, o Trans-Pacific Partnership, que era um acordo dos Estados Unidos com outros 11 países asiáticos do Pacífico e do Índico, para uma grande área de livre comércio. Os Estados Unidos saíram, o Trump saiu, mas os 11 países continuaram e fizeram o TPP a 11, não é? Pode ser que o Joe Biden volte para o TPP novamente, não sabemos. Mas tinha também um acordo em negociação entre Estados Unidos e União Europeia, um acordo transatlântico, também foi denunciado. Ele denunciou o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte com Chile e Canadá, e negociou depois 2 acordos paralelos. Ele denunciou vários acordos de livre comércio e, sobretudo, introduziu salvaguardas sobre ferro, sobre aço, sobre produtos chineses e deslanchou uma guerra abusiva e terrível que desmantelou
praticamente sistema multilateral de comércio. Agora, o Mercosul também está em crise, e eu venho aqui as perguntas sobre o Mercosul. O Mercosul surgiu em 91, um pouco naquele impulso que a União Europeia estava tomando, antes era só Comunidade Econômica Europeia, não é? Ela foi uma construção muito difícil. Em 85 eles resolveram desmantelar as últimas barreiras ao mercado unificado, fizeram um ato único de 86 e em 93 se transformaram pelo Acordo de Maastricht, pelo Tratado de Maastricht, numa união econômica e monetária, com moeda não única, mas comum, né, aos países candidatos. Então, nesse impulso, Brasil e Argentina, que estavam voltando à democracia nos anos 80, resolveram também fazer um mini mercado comum. Isso foi criado pelo Sarney e pelo Alfonsin em 88, e depois o Collor e o Menem aceleram o Mercosul, dão prazo de 4 anos para fazer o mercado comum, e era Brasil-Argentina, puramente. Em 1990, Brasil-Argentina, mas os países pequenos, vizinhos, Paraguai e Uruguai, pediram para entrar, e aí você teve o Tratado de Assunção em 91. O Chile também pediu para entrar, só que ele não entrou por quê? Porque o Chile já tinha feito uma reforma econômica nos anos 80, né? Não pelo Pinochet, o Pinochet era um gorila idiota, não é? Mas os tecnocratas, os Chicago Boys, fizeram uma abertura econômica, liberalização comercial no Chile, e adotaram uma tarifa única. Tarifa única quer dizer o seguinte: você não faz esse leque tarifário que a gente tem, 10, 15, 20%, 30%, não. Tarifa única, começaram a 11%, mas decadente para 6%, e de fato menos porque eles fizeram muitos acordos de livre comércio. O Chile hoje tem acesso a 80% do PIB mundial, por acordos de livre comércio com todo o hemisfério americano, a União Europeia, metade da Ásia, China, Japão, Coreia, Austrália e muitos outros países. Eu, viajando pelo interior da China, lá na Mongólia interior, lá no noroeste da China, encontrava vinhos chilenos nos supermercados chineses, entende? E então o Chile tinha uma tarefa única, e o Mercosul, ao fazer o seu acordo de 91 a 95, né, que foi a fase de transição, ele estabeleceu uma tarifa variável de 0 a 20%, e de fato com tarifas mais altas. O Brasil, sobretudo, cobra, por exemplo, 35% para automóveis. Então, o Chile não podia entrar no Mercosul, a menos que o Mercosul fizesse uma tarifa única, porque a tarifa do Chile já estava consolidada no GATT. O Chile se tornou associado ao Mercosul em 95. Associado quer dizer, é membro de uma espécie de livre comércio, com exceções, com o Mercosul, mas não faz parte da União Aduaneira, ou seja, tem a sua tarifa. O Mercosul tem a sua TEC, tarifa externa comum. A Bolívia também se associou ao Mercosul por um acordo de livre comércio, mas ela tem muitas exceções. A Bolívia já era parte ainda da Comunidade Andina de Nações, a CAN, o antigo grupo andino, né? A Bolívia é uma espécie de Dona Flor e seus 2 maridos, ficava jogando com a CAN e com o Mercosul até hoje, aliás. Depois você teve a Venezuela, que entrou no Mercosul, mas ilegalmente, porque ela não tinha nenhuma condição de ser membro do Mercosul, nunca integralizou a TEC do Mercosul, nunca adotou as políticas comerciais do Mercosul. Isso foi coisa política dos petistas, da dona Dilma. O Paraguai foi suspenso durante um momento por causa do golpe contra o Lula. Enfim, o Mercosul virou um palanque político na era Lula. Isso é uma realidade. Ele funcionou como acordo de liberalização comercial nos anos 90, teve a crise de 99, depois em 2003, quando entrou o Kirchner e o Lula, ele virou um palanque político, enfim, criou esse parlamento, instituto social, e criou uma série de coisas, mas nunca avançou na área comercial e fez muito poucos acordos do Mercosul. O Mercosul tem no máximo 5 acordos comerciais extra-Mercosul, entendeu? Enquanto que o Chile, o México, a própria China tem 20, 30 acordos de livre comércio, cobrindo praticamente a maior parte dos países do mundo. Então o Mercosul nunca saiu da sua crise pequena, nunca conseguiu reforma, porque basicamente Brasil e Argentina não se entendem. E não há política comercial para o Mercosul hoje, não há nenhuma definida. Eu vou dizer aqui a vocês claramente, antes da posse desse governo, eu estive com a equipe econômica no Rio de Janeiro, lá no escritório do Paulo Guedes, isso foi em meados de 2018, né? Queriam que eu me associasse à equipe econômica, eu falei que não, mas poderia colaborar com eles, mandando alguns textos, eu mandei, mas quando eu falei com o Paulo Guedes, eu vi que ele não entendia nada do Mercosul, nada, absolutamente nada.
começou a falar mal do Mercosul, eu tive que interromper e dizer, olha, Paulo Guedes, o Mercosul não tem culpa nenhuma, o Mercosul é o que fazem Brasil e Argentina. Se eles introduzem salvaguardas ilegais contra o espírito e a letra do Tratado de Assunção, contra os compromissos assinados, não é culpa do Mercosul. O Mercosul, ele pode hoje não ser mais relevante como foi no passado no plano macroeconômico, mas ele é extremamente importante no plano microeconômico. Tem dezenas, centenas de empresas que dependem do Mercosul, do acesso recíproco aos mercados brasileiro e argentino, sobretudo, né, para não só a área agrícola, a área industrial, o acordo automotivo, trigo, petróleo e todos os manufaturados brasileiros para a Argentina e todo o agropastoril argentino para o Brasil. Então ele é muito relevante. Eu vi que ele não entendia muito de Mercosul e depois passou a elogiar o Trump. Eu falei, olha, o Trump é um idiota, ele está destruindo tudo que tem no multilateralismo econômico, entendeu? Então eu percebi que o Paulo Guedes não era assim tão versado em economia política internacional. Podia ser um homem de mercado financeiro, mas eu vi que ele seria um desastre no plano das relações econômicas internacionais do Brasil, como foi. Antes da posse mesmo, ele xingou o Mercosul. Uma jornalista argentina perguntou o que ele pretendia fazer com o Mercosul, ele falou que não tinha nenhuma importância, não estava ligando para o Mercosul, eu vi que iria dar um desastre. E realmente deu. Esse anúncio de um acordo Mercosul-União Europeia não cabe a esse governo nenhum mérito. Esse acordo estava há 20 anos na pauta, nenhuma das duas partes tinha interesse, porque você tinha restrições agrícolas do lado europeu, restrições industriais do lado do Mercosul, Brasil e Argentina sobretudo, protecionistas de todos os lados, e não avançava por quê? Porque o Lula e os seus amigos, né, os três patetas, o Lula, Chaves e Kirchner, implodiram a ALCA. A ALCA era o projeto americano de uma área de livre comércio para as Américas. Não era nenhuma maravilha, mas era o que se podia ter naquele momento de desagregação do sistema. A rodada do Uruguai não avançava, assim, a rodada do Uruguai estava justamente parada, mas enfim, foi concluída em 95, mas depois não teve mais nenhum outro impulso, né? Você teve uma conferência ministerial da OMC em 99 em Seattle, que foi um fracasso completo. Só depois dos ataques terroristas de 2001 é que se convocou a rodada Doha, em Doha justamente, no Catar, em novembro de 2001, não é? Logo depois. E até hoje não se concluiu, porque ninguém tem intenção de aprofundar a liberalização, os países voltaram a ser neoprotecionistas. Então o Mercosul ficou meio parado, depois que se implodiu a ALCA em 2005, né, na cúpula de Mar del Plata. Chaves foi lá, o Kirchner, o Lula se orgulhavam de ter implodido a ALCA. O Lula dizia que não era um acordo de integração, e sim um tratado de anexação da América Latina pelos Estados Unidos. E então os europeus se desinteressaram e aí ficou parado esse acordo. E ele só saiu, por quê? Porque justamente no âmbito dessa guerra comercial do Trump contra a China e da deterioração do multilateralismo econômico, os europeus queriam mostrar que eles estavam vivos ainda, e aí tiraram da gaveta esse acordo e resolveram em 6 meses assinar para dizer que estavam vivos e podiam ainda ter iniciativas comerciais. Agora, imediatamente após a assinatura do acordo, em junho do ano passado, vários países declararam que não pretendiam colocá-lo em vigor por causa do Bolsonaro. Vamos ser muito claro aqui, a atitude do Bolsonaro em meio ambiente, em chutar a imprensa, em chutar jornalista, em falar contra a democracia, direitos humanos, direitos das minorias, das mulheres, etc., eles simplesmente não querem. Eu falei com vários embaixadores europeus aqui em Brasília, Áustria, Espanha, França, eles disseram, olha, o nosso parlamento disse que não vai aprovar. O próprio Parlamento Europeu, não é, também tem muita relutância. Então não adianta alguns países terem interesse, como a Alemanha tinha interesse, porque ela é uma grande exportadora para o Mercosul. Os povos estão revoltados, não é? Então não adianta o presidente nosso chamar a Greta Thunberg de pirralha, não é? Ela tem um poder que ele não tem, ela mobiliza a opinião pública mundial. E a opinião pública mundial não quer um acordo com o Bolsonaro, não é nem contra o Brasil, mas é contra a destruição amazônica, que é algo extremamente poderoso na imaginação, né? Eles mal sabem como é a Amazônia, como é que funciona, mas eles têm informações muito precisas sobre a devastação que se processa hoje na Amazônia,
por indução do presidente, do seu anteministro do meio ambiente, do próprio chanceler, enfim. Então, não há nenhuma chance desse acordo entrar em vigor. Assim como o outro grande anúncio triunfante desse governo, que é o ingresso na OCDE, que era um assunto também velho, de mais de 30 anos, tampouco vai ser feito, por outras razões. Aí tem a ver com lavagem de dinheiro, COAF, o GAFI, né, o Grupo de Assuntos Financeiros Internacionais, e a atitude relutante do governo brasileiro em combater a corrupção. Então, tampouco vai sair isso. Mais perguntas? Vamos lá. Mais Tem algumas aqui. aqui. Seleciona aí a que você acha mais interessante. A gente tem ainda algum tempo, não é isso? Temos aqui mais 8 minutos, assim, mas acho que até o Só 8 minutos? pessoal. Não, mas o pessoal também está super Quer interessado aqui. ficar? Estou Tá, até eu posso recebendo responder tudo. Eu elogios. posso responder tudo que você quiser. Então faz a pergunta que eu vou Não, respondendo. tranquilo. Depois das que o senhor leu ali, teve o João Lessa perguntando sobre os impactos do fim do programa de desburocratização Organização da economia. Assim, nos veja, anos 90. isso daí foi muito relevante, porque o Brasil, como eu disse, é um país protecionista desde o Império, o país mais protecionista do mundo. Ele só foi ultrapassado por poucos anos pela Alemanha nazista, em meados dos anos 30. E em todas as épocas ele foi o campeão de tarifas altas e de medidas não tarifárias, ou seja, proibição de importação. A lei do similar nacional, ou seja, todo produto que tivesse um similar nacional era proibido de importar, e automóveis até a era Collor. Então, o Brasil teve muito poucas reformas tarifárias, todas elas protecionistas, industrializantes, substitutivas, sobretudo a grande reforma tarifária de 1957, e nesse período, em 1957, o Brasil quase que sai do GATT, porque os nossos industrializantes, protecionistas, estatizantes, achavam que o GATT era muito liberal, queria que a gente tivesse tarifas e não tivesse medidas não tarifárias e barreiras, então se cogitou até de sair. O Brasil não saiu, ficou no GATT, mas sempre foi um país muito relutante. Então, a primeira grande reforma tarifária realmente foi a que o Collor aplicou. O Collor foi um furacão, digamos, na política brasileira, também se revelou uma grande fraude política, não é? Mas ele foi o homem que disse que preferia ver o Brasil como o último dos desenvolvidos a ser o primeiro dos países, o último dos desenvolvidos a ser o primeiro dos subdesenvolvidos, né? E queria botar o Brasil na OCDE. E começou com a abertura. Decretou o fim da lei de reserva de mercado de informática, né? Aquela lei troglodita que impedia modernização na informática brasileira, protegia o mercado, impedia associações tecnológicas, etc. Ele acabou com a lei do similar nacional e abriu o mercado para automóveis estrangeiros. E, sobretudo, começou uma reforma tarifária em 91, né, que foi escalonada até 93, foi terminada depois que ele foi impeached, mas uma reforma que trouxe a média tarifária do Brasil em 91, quando ele começou, era de 44%. Mas você tinha picos de 105%, 110% e tinha proibições, simplesmente. A chamada gaveta da Cassex, né, Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Eram simplesmente produtos proibidos de entrar, similar nacional. Então, essa média de 44% foi trazida pela reforma tarifária brasileira a 14% aproximadamente. Ainda assim alta, porque 3 vezes mais a média tarifária mundial, né, que está na faixa de 5%, sendo que os desenvolvidos têm 3, 3,5%. Claro que eles têm picos agrícolas e outras exceções, mas a média tarifária mundial é bem menor do que a do Brasil. O do Brasil hoje está na faixa de 11% ou 12%, mas também tem esses picos de 35% para automóveis e várias outras exceções. Agora, o problema é que você trouxe essa tarifa brasileira para ser a TEC do Mercosul, não é? E a TEC do Mercosul espelhou a estrutura industrial protecionista brasileira e por isso não atendeu a demandas dos outros membros. Os 3 outros países que tinham médias tarifárias menores e eram mais liberais, não é? A Argentina já foi liberal, por incrível que pareça, não é? No Menem, pelo menos, um pouco, esses países eles não aceitaram totalmente. Então, a tarifa externa do Mercosul, que é de 0 a 20, né? Automóveis, por exemplo, seria 18%, eletrônicos 14%, enfim, varia entre vários produtos, mas
ela tem exceções, que não são exceções do Mercosul declarados no GATT como deveria ser, são exceções nacionais. Então o Brasil tem exceções para cima e a maior parte dos outros países tinha exceções para baixo, não é? 2, 3%, porque não, o Uruguai, Paraguai não produziam eletrônicos nem automóveis, então não tinha interesse em cobrar 30, 35% de automóveis estrangeiros, não é? Mas o Brasil, de certa forma, criou uma reserva de mercado para si no Mercosul, o que fez com que essa união aduaneira justamente nunca se completasse. E nunca se completasse também porque você tinha exceções também dentro da zona de livre comércio. As duas mais importantes são açúcar. Os argentinos têm lá uma produção de açúcar não competitiva no norte da Argentina, Salta, Jujuy, Tucumã, e não admite açúcar brasileiro, a não ser com taxas muito altas, né? E também automóveis que também não estão dentro da liberalização do comércio e têm acordos automotivos, ou seja, acordos à parte do Mercosul, desde o início, aliás, desde antes do Mercosul e continuam ainda, né? Cotas, então você tem uma cooperação entre Brasil e Argentina, tantos milhares de automóveis de um lado ao outro. Então você tem especialização, digamos, da GM, da Ford, da General Motors, da Volkswagen, que fazem alguns tipos aqui, outros lá, e esses automóveis circulam nos dois países. Chegou um momento que você tinha até uma Auto Latina, que era uma união da Ford com a Volkswagen, se não me engano, motor de um, chassi de outro, e montavam os mesmos carros, enfim. Mas, enfim, então o Mercosul tem problemas estruturais, tem problemas de convergência política, porque para o Mercosul ser um mercado comum, não basta você ter zona de livre comércio e uma tarifa externa comum, você precisa ter convergência nas políticas fiscal, tributária, monetária, não é? E, enfim, tudo aquilo que faz a União Europeia hoje, os acordos de Maastricht, né, que conformam essa união econômica. Isso nunca foi feito no Mercosul por impossibilidade de incapacidade das governanças, sobretudo Brasil e Argentina, de se entenderem sobre uma política fiscal e monetária e tributária convergente. Isso porque os argentinos acusam a gente de fazer subsídios industriais via BNDES, eles não têm BNDES. A gente acusa eles de controlarem câmbio e não sei mais o que. Eles tiveram durante muitos anos câmbio fixo, né? Como vocês sabem, sobre o plano Cavalo, de 91 a 2001, eles tiveram um câmbio fixo, que era uma ficção, mas que se manteve. Então, impedia o que os europeus adotaram de uma convergência monetária, né, e cambial. Então, o Mercosul, infelizmente, não avançou por falta de vontade ou de capacidade, e porque você tem lobbies protecionistas nos dois países, não é? O Brasil é uma maior economia, ele poderia destruir, digamos, a indústria automobilística argentina pela sua escala de produção, não é? Então você tem dificuldades de completar um mercado comum. E ele já foi importante para o Brasil, foi muito mais importante para a Argentina, evidentemente, pela Brasil dependência, e hoje é menos importante no plano, como eu digo, macroeconômico, não é? O Mercosul hoje representa menos de 10% do comércio exterior brasileiro, o comércio com a China é um terço do comércio brasileiro, não é? E é 2 vezes mais do que o comércio com os Estados Unidos, que foi durante mais de 100 anos nosso principal parceiro. Sobretudo a gente tem um déficit com os Estados Unidos e com a Argentina temos um saldo enorme que garante a salvação da lavoura. Então você tem esses diferentes problemas que foram trazidos por reformas semi-implementadas, nunca continuadas, não é? Eu tenho 3 livros sobre o Mercosul. Quando o Mercosul começou, eu acreditei que o Mercosul seria não uma maravilha, né, estilo europeu, mas pelo menos ele seria uma camisa de força para impedir governantes de fazerem bobagem com as políticas econômicas, o que finalmente acabaram fazendo, tanto na Argentina quanto no Brasil. A dona Dilma finalmente fez tudo de errado, tudo junto, né? E então o Mercosul não foi a camisa de força que eu pretendia que fosse, não exatamente um Maastricht, mas um Benelux. Benelux era a União Aduaneira Bélgica, Luxemburgo, Holanda, não é? E também o ingresso na OCDE, por exemplo, eu não acho que seja uma maior maravilha, mas seria também uma espécie de camisa de força, de consolidar
políticas econômicas responsáveis, não é? Para evitar descalabro fiscal, endividamento excessivo e uma série de maus comportamentos no plano de políticas macroeconômicas e setoriais, né? A OCDE tem 250 guidelines, digamos, orientações de políticas setoriais, e é uma coisa importante, mas não é essencial. O Brasil pode fazer tudo que está na OCDE sem precisar ingressar, não é? Mas, enfim, essa é a realidade. Diga lá, tem mais perguntas aí? Tem. Antes da Teve China. o André perguntando sobre a Argentina se tornar o principal exportador de grãos para a China e quais os impactos. E o É, Vinícius também embaixo mandou uma mensagem ali. deixa eu ver, Vinícius, tá, ele falou sobre o meu livro, não é? Tá, saber Isso. disputa comercial, eu acho, né? Bom, veja, os Estados Unidos foram, durante 150 anos, nosso principal comprador do principal produto brasileiro, café. Até os anos 60, o Brasil exportava café, depois passou a exportar manufaturados. Mas, enfim, foi o principal parceiro econômico, ainda é o principal parceiro econômico, mas deixou de ser o principal parceiro comercial há 10 anos. A China ocupou esse lugar. Isso tem a ver, claro, com a competitividade chinesa, preços de dumping, alta economias de escala, né? Quem é que pode oferecer camisas a $5 ou menos, ou calçados baratíssimos, etc. A China é a locomotiva manufatureira do mundo, como foi a Inglaterra no início do século XIX, não é? Então, é natural um pouco essa inversão de parceiros comerciais. A Inglaterra foi o grande parceiro comercial do Brasil durante todo o século XIX, a Alemanha cresceu muito antes da Primeira Guerra e também nos anos 30 e novamente nos anos 50, 60. Estados Unidos cresceram durante todo o século XX, não é? E ocuparam todos os espaços, não só no comércio, nas finanças, investimentos, cooperação intelectual e tudo mais. Mas a Europa sempre foi o grande parceiro de investimentos, imigração, cultura e comércio também e tudo mais, não é? Nós tínhamos, digamos, até 30 anos atrás, um comércio mais ou menos equilibrado em quintos. 20% Estados Unidos, 20% União Europeia, 20% América do Sul, 20% Ásia e 20% o resto, não é? Hoje isso mudou. Se a gente pegar os dados da Cassex, enfim, da CSEX hoje, né, você tem uma estrutura de comércio exterior que é dominada pela China na área comercial e no volume de comércio, não é? A China faz um volume de mais de 60 bilhões de dólares nas duas direções, claro, né? Mas ela nos libera um saldo enorme. Estados Unidos faz menos da metade disso, menos de 30 bilhões de dólares, não é? E a União Europeia já foi importante, os 15 ou 20 e tantos países membros, hoje menos, mas tem lá os seus 30, 40 bilhões de dólares também. Mas mais de 100 bilhões de dólares, dos 200 e tantos bilhões de dólares do comércio do Brasil, estão na Ásia hoje, não é? A Ásia é o grande consumidor, não só de commodities, energia e minérios brasileiros, mas também de algumas manufaturas, etc. E é a grande fornecedora. Essa relação com a China, sobretudo, e com outros países, isso se reflete na América Latina também, é uma relação assimétrica, ou seja, commodities da América Latina, do Brasil, da Argentina para a China e manufaturados da China para a América do Sul, que já tem vários primeiros parceiros na América do Sul, né? Peru, Chile, Argentina agora, desde esse ano. A Argentina teve a sua Brasil dependência, como eles dizem. Eles não gostavam muito, mas também estavam confortáveis, porque o Mercosul permitia exportar a tarifa zero, todos os seus produtos agrícolas, digamos, ou quase todos, né? Tem exceções para alho e para isso e para aquilo, mas o pessoal se acostuma muito nas reservas de mercado, não é? E você tem muito disso no comércio internacional também. Os blocos comerciais também são discriminatórios, não é? Você faz o teu bloco, abaixa a tarifa zero e discrimina contra os terceiros. Então o comércio às vezes aumenta com esses parceiros, não porque eles sejam mais baratos e mais competitivos, mas porque não tem tarifa de 5, 10, 15%, etc. Então, veja, a estrutura do comércio vai estar sempre mudando. E se vocês querem saber, a América Latina é a grande fracassada no comércio internacional. Nos anos 60,
a América Latina era, digamos, como se diz, um continente de classe média. A África estava saindo da colonização, muito pobre, e a Ásia ainda muito pobre, mas os tigres asiáticos estavam começando a se industrializar, não é? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e outros, né, que trabalhavam com enclaves econômicos de marcas ocidentais, etc. Mas nos anos 60, a América Latina dominava talvez 12% do comércio internacional, muita commodity, é verdade, enquanto que a Ásia-Pacífico dominava só 4 ou 5%. E teve um economista sueco, até ganhou o prêmio Nobel da Economia com o Friedrich Hayek, né? Uma contradição, o Friedrich Hayek, um liberal, e o Gunnar Myrdal, um social-democrata. Ele dizia que se algum continente seria capaz de igualar ao OCDE, ou seja, fazer o catch-up, né, alcançar os países ricos, seria a América Latina, porque tinha economistas, tinha o Prebisch, tinha a CEPAL, tinha políticas de desenvolvimento, etc. E que a Ásia era sinônimo de miséria, a não ser que a Ásia fizesse como a China, que era meio socialista na época, né, tudo estatizado, planos quinquenais e tudo aquilo, e no entanto deu tudo errado, porque dos anos 60 para cá, a Ásia cresceu enormemente em desenvolvimento e ocupou espaços no comércio internacional, exportando produtos de marcas ocidentais, depois fazendo seus próprios produtos, mas hoje ela ocupa mais de 20% do comércio global e a América Latina caiu para 4% ou menos, entende? De vez em quando sobe um pouco porque as commodities se valorizam, né? Petróleo, grãos, metais, etc. Mas houve uma inversão notável e, sobretudo, no plano fiscal, monetário, cambial. A Ásia foi muito mais responsável que a América Latina, que teve hiperinflações, controles cambiais, fuga de capitais e tudo mais. Então, você tem mudanças na economia global que beneficiaram os países mais integrados ao comércio internacional, e é o caso da Ásia. E a China, ela não tinha nada até os anos 80 e cresceu enormemente. A China é um caso extraordinário na economia internacional, porque ela manteve durante mais de 30 anos taxas de crescimento jamais vista na história econômica mundial, né? 8, 9, 10% ou mais, hoje menos, mas é algo extraordinário. Ela, quando começou, tinha uma renda per capita de 400 ou 500 dólares por habitante, quando nós já tínhamos 4 ou 5 mil dólares. Hoje ela está provavelmente a 16 mil dólares e a gente está nos 10 mil dólares, se não ainda menos, entende? Então é um caso extraordinário. Mas a América Latina fez muitos erros, sobretudo por não educar a sua população como os países asiáticos o fizeram, e por políticas macroeconômicas mais responsáveis, mas sobretudo pela estabilidade cambial, pela estabilidade macroeconômica, pela integração no comércio internacional, pela boa governança, pela capacitação em recursos humanos, não é? E isso é extremamente relevante. Nós fizemos muito errado: instabilidade macroeconômica, baixa competitividade, cartéis, monopólios, governança medíocre, capital humano também medíocre, não é? Você tem massas analfabetas ainda, e sobretudo um fechamento ao comércio nacional e aos investimentos estrangeiros, o que a Ásia fez com um certo sucesso, ainda que tendo políticas dirigistas e setorialmente protecionistas em alguns setores que favoreceram a sua integração nas cadeias de valor. Se vocês olharem, e eu paro por aqui nesse momento, se vocês olharem um mapa mundial de cadeias de valor, eu sempre consulto um site que se chama Visual Capitalist, que tem grandes mapas, entende? Não sei se tem, mas eu já vi mapas de cadeia de valor, que são essas bolas, né? Essas bolas que são a intensidade de associações entre empresas, às vezes são filiais também, e todo o comércio internacional, mais de 60% do comércio internacional é feito de partes, peças, acessórios, ou seja, não é produtos acabados, e sim partes que depois são assembladas num terceiro, quarto, quinto país, como é um iPhone assemblado na China com partes e peças de 25 países. As cadeias de valor estão basicamente no Atlântico Norte e no Pacífico. Olhando para a América Latina, para a América do Sul particularmente, tem algumas poucas bolas, que são as multinacionais do México, da Argentina, do Brasil, né, que participam desse comércio internacional, mas nós estamos isolados das cadeias de valor, ou seja, o Brasil não conta para fins de economia global. O Brasil não é um país globalizado. Qual
mais outras questões? Tem dúvidas ainda de alguém? Alguém quer fazer pergunta oralmente? Aqui não tá aparecendo mais nenhuma. Se alguém quiser fazer mais alguma Ah, pergunta, aí a gente pode abrir o áudio. Mas caso não tenha, daí a gente pode encerrar também. tá bem. Olha, eu tenho muito trabalho disponível no meu Academia.edu, no ResearchGate. Meu blog tem muitas indicações, dá para procurar textos ali. O meu site tem uma relação completa dos trabalhos com os respectivos links, né, que estão publicados. Então, eu trabalho com isso há muito tempo. Tenho muitos livros sobre comércio internacional, sobre Mercosul, sobre globalização. Então, acredito que a gente tem que olhar o Brasil criticamente. O Brasil não é um fracasso de todo, mas a gente tropeçou muitas vezes, por incompetência das lideranças, sobretudo, pelo protecionismo, não é? Olha, tem duas novas mensagens que chegaram agora. Eu tenho uma pergunta para fazer no microfone. Guilherme Rocha e Silva. Pois não, Guilherme? Opa, boa noite, professor. Primeiro, parabéns aí pela palestra, foi extremamente esclarecedor, foi uma verdadeira aula mesmo. Você falou muito sobre o que aconteceu e como aconteceu. A minha pergunta, na verdade, ela é bem mais objetiva. Qual que é a tua Hum. perspectiva para o futuro, tendo em vista todo esse histórico que o senhor falou até agora? Teve até uma pergunta do Vinícius sobre o conflito, a disputa comercial Estados Unidos-China e como é que isso afetaria o Brasil. Veja, minha perspectiva é o seguinte: enquanto o Trump estiver lá, o multilateralismo vai ser destruído, mas também os nossos dirigentes são antimultilateralistas, né? O chanceler explicitamente fala que é antiglobalista. É uma bobagem monumental dessas teorias conspiratórias daquele idiota da Virgínia, não é? O Olavo de Carvalho e outros nacionalistas idiotas que estão destruindo. Então, enquanto esses caras estiverem no poder, nos Estados Unidos ou no Brasil, nós não temos chance de reformar o sistema comercial, multilateral ou até outras iniciativas de conserto. Você vê, as reuniões do G20 ou mesmo do G7 são um fracasso por causa dos Estados Unidos, não é? Contra os seus próprios aliados. Então, não há muita perspectiva. Mas imaginemos que sai o Trump entre o Joe Biden, mais multilateralista, mais ambientalista, e que o Bolsonaro vá embora agora ou mais adiante e voltem pessoas normais. Pessoas normais são pessoas que entendem de comércio exterior, e não é o caso do Paulo Guedes, não é o caso dos novos bárbaros que estão no poder, né, que são ignorantes basicamente, não tem nada a ver com a direita, com ser conservador ou o liberal, eles são ignorantes, né? O filho do presidente que queria ser embaixador é um ignorante, não sabia nem quem era o Henry Kissinger, nunca ouviu falar. Então, não há muita perspectiva. E essa guerra, que não é só comercial, Trump contra a China, ou Estados Unidos contra a China, que também é uma guerra tecnológica e geopolítica, não é? Isso é muito ruim. Vocês vejam que o mundo caminhava 10 anos atrás, mais ou menos, para uma certa complementaridade Brasil-China. Aquele grande historiador econômico escocês, que agora dá aula na Califórnia, o Neil Ferguson, que tem vários livros sobre história econômica, né, The Ascent of Money, Cash Nexus e vários outros, ele falava de chimérica. Chimérica era justamente essa osmose ou essa complementaridade entre a China e a América, porque eles são países complementares, não é? Um grande inovador de serviços e um grande fabricante manufatureiro e comerciante global, e a China financiando os déficits americanos, não é? O Trump perturbou tudo isso. E isso corresponde também à paranoia do Pentágono, né, que quer ter a preeminência mundial e acha que a China é uma inimiga, uma adversária e quer ter a hegemonia mundial. Não é a intenção da China. Os ignorantes acham que a China, por ter um partido comunista no poder, quer implantar o comunismo no mundo. É uma bobagem monumental. A China é o maior país capitalista do mundo. O fato de ter um partido comunista na direção do governo chinês não quer dizer muita coisa. A China é um país capitalista, mais capitalista que os Estados Unidos e certamente do que o Brasil. Agora, infelizmente, o mundo que caminhava para essa conjunção de vetores de crescimento, né, locomotivas de crescimento na América do Norte, na Europa Ocidental, no Japão e na China, hoje está fragmentado por uma oposição geopolítica, e aí você tem
fatores não econômicos, não comerciais, não racionais até, que estão na base dessas salvaguardas idiotas que o Trump introduz contra a China, porque são salvaguardas ilegais, ele alega a segurança nacional, não tem nada a ver com isso, são ilegais no plano do GATT e tudo mais. Então, infelizmente, essa perspectiva vai continuar enquanto ele estiver lá, e mesmo o Joe Biden, para ganhar, porque os americanos foram assaltados por essa paranoia, o Joe Biden vai ter que demonstrar que ele também é anti-chinês. Então isso é uma perspectiva muito ruim, essa animosidade que agora está simbolizada pela luta do 5G, não é? O 5G é extremamente relevante e o ideal seria que o mundo competisse em plataformas não necessariamente convergentes, mas pelo menos competidoras no 5G, porque ela é multitask, né? Com a Nokia, com a Ericsson, com a Huawei, com outras empresas, inclusive brasileiras, etc. Mas não, o mundo está se fechando. Os Estados Unidos estão cerceando a Huawei, os britânicos já fizeram a mesma coisa, alguns europeus estão fazendo a mesma coisa, estão pressionando o Brasil para tirar a Huawei do leilão. E estão fazendo outras coisas horríveis também, porque a nossa política externa está um servilismo atroz pró-Estados Unidos, não só no 5G, que ainda não se materializou, mas também na questão do etanol americano, que eles querem ainda a entrada no Brasil, presidente do BID, as salvaguardas que eles acabaram de reintroduzir, novas e muito mais gritantes salvaguardas contra aço e alumínio, são um abuso enorme e o governo brasileiro não tem coragem de contestar isso, não é processar os Estados Unidos lá no OMC. Então a situação é muito difícil. Eu acredito que o ideal seria que o Trump perdesse, que viesse um governo mais racional com o qual se pudesse conversar e que europeus, americanos e chineses e japoneses pudessem fazer reuniões do G20, do G7, rodadas de comércio na OMC, com objetivos de acabar com o protecionismo existente, com essa guerra insana, que é praticamente os Estados Unidos que está fazendo isso, não é? Os europeus tentam viver no meio dessa competição, e que o Brasil também tem um governo mais racional. O fato é que nós não temos um governo racional, não é? Temos um governo negacionista na Covid, temos um governo servil aos Estados Unidos, anti-China, não é? Só não é mais porque o agronegócio bloqueia as iniciativas mais idiotas que esses novos bárbaros estão tomando, que se alia a Israel de uma forma também vergonhosa, não é? Com perigos para o nosso comércio com os países árabes e muçulmanos, na carne halal, em outras coisas. Então, não sei, o mundo está muito dominado por essa nova direita que não é tanto conservadora, ela é mais reacionária e é sobretudo estúpida, não é? Estúpida pelas suas reações nacionalistas, antimigratórias, antimultilateralistas e tudo isso. Mas enfim, essa é a minha opinião pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que não apareceu mais nada aqui, a gente já até passou 20 minutos Tá, aqui. passamos da hora. Não, mas tá tranquilo, ainda tá a maior parte do pessoal aí. Tava todo mundo gostando muito, até recebi uns comentários por fora aqui do chat, então queria agradecer muito por disponibilizar esse tempo pra gente. Foi uma sessão de exposições aí muito enriquecedora pra gente, então fica aqui o meu obrigado, o obrigado do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná. E é isso daí, muito obrigado. Tá bom. A todos vocês, então, muito obrigado. Quando precisar, é só me contatar, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Tchau, então. Saio. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.